Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a teacher do curso de inglês English for Beginners, Floresta, Paraná. Hoje eu estarei passando uma dica para você que tem interesse em aprender língua inglesa, né, ou que tem alguma dúvida sobre como fazer perguntas em inglês. Nós temos duas formas de fazer perguntas em inglês, com o verbo to be e com os demais verbos que não é o verbo to be, né, que o verbo to be é ser ou estar. Depois nós temos outros verbos como trabalhar, estudar, falar, olhar, esperar. Então, quando fazemos pergunta com o verbo to be, nós usamos um método. E quando fazemos pergunta com os demais verbos, que não seja o verbo ser ou estar, né, usa-se um outro sistema. Né? Então, vamos ver como fazer pergunta com o verbo to be. Vamos lá. Então, quando eu afirmo assim, você é estudante. Quando eu falo você é estudante, né? Então, em inglês vai ser you are student. Então, falamos assim, ó. You are student. Né? Traduzindo, né? You are student. Então, estou falando, ó. Você é estudante. Estou afirmando que que você é estudante. E como que eu pergunto? Você é estudante? Com o verbo to be, né? O é, né? Apareceu o é verbo ser ou estar. Apareceu are, is, né? Então, para perguntar em inglês, eu vou simplesmente inverter. O are vai estar em primeiro lugar, ou seja, ó, are you student? Aqui, pessoal, é um E, tá? Ó. É student. Student. Então, para perguntar, né, fazer perguntas com o verbo to be, a gente inverte o verbo. Afirmativa, you are student. Você é estudante. Agora eu quero perguntar, você é estudante? Are you student? A tradução. Você é estudante? Só houve uma falha minha aqui, pessoal. Aqui é um A mesmo, né? Em inglês, a palavra student é com E. Em português é com A, né? Então, aqui é A mesmo, ó. Estudante. Agora, ó, vamos agora fazer pergunta com um verbo que não seja o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Vamos fazer uma pergunta com o verbo falar, né? Então, quando eu afirmo em inglês, que você fala inglês, eu falo assim, ó, you speak English. Vou afirmar aqui, ó. Vamos usar ela fala inglês. Então, vamos lá, ó. She speak, né? English. Então, ela fala inglês. Ela fala inglês. E como eu pergunto, ela fala inglês? Como que eu faço para fazer uma pergunta? Eu vou usar o do, o famoso do na língua inglesa. Nós acrescentamos um do na frase, um do. Mas lembrando que para he, she, it é does. Tá? É uma matéria que tem que ver bem detalhadamente. Agora estou só falando por cima, mas para o aluno realmente aprender, tem que estar primeiro iniciando lá no começo, para quem usamos do, para quem usamos does, né? Então, para he, she, it, aqui apareceu o she, então vai ser does. Então, ó, né? Então aqui eu escrevi, ó, she speak English. Então traduzindo, ó, ela fala inglês. Então, se eu quiser perguntar, eu tenho que acrescentar um does. Ó. Does she speak English? Né? Interrogação. Does she speak English? Ou seja, ela fala
inglês. Então, qual é a diferença? A diferença para a gente encerrar o vídeo para não ficar muito longo. Então, com o verbo to be, para fazermos perguntas, nós invertemos o verbo. E com o verbo, com os demais verbos, que não seja ser ou estar, né? Nós acrescentamos o do ou does. Então, se fosse aqui, ó, ele fala... Não, se fosse aqui, você fala inglês. Então, aqui seria um do. Ó, na pergunta, aqui seria um do. Do you speak English, né? Então, é assim, ó, pra he, pra she, e pra it. Pra pergunta, nós usamos does, né? E para os demais pronomes, ó, para I, you, we e they, né? Nós usamos para fazer perguntas o do, ok? Assim, é uma matéria bem interessante como fazer pergunta com o verbo to be. Nós invertemos o verbo. E quando fazemos perguntas com os demais verbos que não sejam o verbo to be, nós acrescentamos do na frente da pergunta para I, you, we, they. E se a pergunta for para he, she, it, nós acrescentamos does, ok? Se você quiser aprender mais profundamente, vem aprender inglês conosco aqui na English for Beginners. Aqui você pode, aqui você consegue.